É bom, Senhor, estar no seu altar. Eu vou erguer a minha voz, minhas mãos vou levantar. Eu vou erguer a minha voz, minhas mãos vou levantar. Eu vou sempre te amar. É bom, Senhor, estar no seu altar. É bom, Senhor, estar no seu altar. É bom, Senhor, estar no seu altar. Abençoados, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o coração de vocês. Se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçais o coração. O que é ouvir a voz do Senhor? É o apostolado testificar com o seu espírito. É o ensino de Cristo testificar com o seu espírito. Então, não endureçais. Nossa, eu nunca ouvi isso. Nossa, tá legal, tá bacana. Nunca ouvi, meu espírito tá recebendo, meu espírito tá ficando alegre com essa conversa, com esse apostolado. Tá legal essa igreja aí, Maria, que você vai, eu estou vendo, eu estou gostando da ministração. Então, compartilhe, dê um like, dê um joinha. Eu preciso crescer, meu canal precisa crescer, abençoado. Nós precisamos crescer em graça. Nós precisamos crescer em graça e contestar algumas coisas que as igrejas da lei têm dito aos filhos de Deus, como por exemplo, abençoados, eu peguei isso aqui na rua, né, um evangelismo, olha, de um irmão, talvez ele até vê, aí, eu sempre dou um graça e paz para ele, mas é preciso contestar algumas coisas, não é? Não devemos ser meninos, não devemos misturar as coisas, a amizade à parte, não é? Também não devemos debater a palavra, tá certo? Então tá escrito aqui, né? Olha, é infantil. Isso aqui é, né? E aí tem uma parte aqui que fala assim: fale com Deus assim. Já pensou você ensinar isso aqui para criança, ensinar isso aqui pro seu filho? Fale assim: querido papai. Então tá mandando que os pais ensinem os filhos dessa forma. Querido papai que está no céu, quero confessar ao Senhor os meus pecados. Estou arrependido de todas as coisas ruins que eu fiz. Obrigada por me amar tanto assim, a ponto de enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer no meu lugar pelos meus pecados. Hoje abro o meu coração para receber o seu maravilhoso perdão. Hoje abro o meu coração para receber o seu maravilhoso perdão. Obrigada por me receber como seu filho. Quero viver pertinho do Senhor e aprender a fazer a sua vontade. Então, algumas coisas estão certas, né, abençoado? Tem que fazer a vontade do Senhor, ou seja, o ensino do Pai, o apostolado em graça. Mas, querido Papai do céu, quero confessar ao Senhor os meus pecados. Abençoados, vocês não têm que confessar o pecado diante de Deus, porque a palavra diz, nem mais dos seus pecados. Eu estou me lembrando. Por que é que você tem que confessar os pecados? Você tem que confessar a palavra. Romanos 4, 25. Romanos 4, versículo 25. Romanos 4, versículo 25. Ele foi entregue. Ele foi entregue. Você vai ensinar isto para o seu filho. Aprove a Deus, abençoados. Eu ouvi uma frase no Ministério Graça e Apostolado domingo passado, não é? Temos um estudo sobre como ofertar a Deus. Oxalá, abençoado, que leve vocês a guardar essa palavra, não é? E ministrar aos seus filhos, à sua geração, aos que vão chegar na sua casa. É para a vida toda. Olha lá. Então você não mande os seus filhos confessar os pecados diante de Deus. Porque Deus mesmo, ele disse, eu nem me lembro mais dos seus pecados. Eu vim aqui diante do Senhor confessar o quê?
Mas eu nem estou lembrando disso mais. Por que você está confessando tais coisas? Nem estou lembrando, meu filho, dessas coisas mais, diz o Senhor. Romanos 4, ensine a sua geração abençoada. Ensine os seus filhos, ensine a tua parentela. Esse estudo é para sempre. Guarde isso. Então eu ouvi. Ensine isso à sua descendência. Eu achei isso maravilhoso, essa frase. Ensine isso à sua descendência. Ensine isso ao seu filho. Romanos 4, versículo 25. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Então, diante de Deus, nós estamos perdoados e justificados. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Pai, me perdoa. Ele ressurgiu para a nossa justificação, ou seja, ele ressurgiu e ele nos deu o perdão. Ele nos justificou. Então, se ele nos justificou, ele nos perdoou. Então, mude a sua oração, muda uma oração, abençoados, para agradecer, não é? E em tudo dai graça ao Senhor. Por isso nós cantamos e louvamos, não é? Por isso nós erguemos nossas mãos santas e agradecemos ao Senhor por tudo o que Ele já fez. Nós não confessamos pecados, nós confessamos a palavra de Cristo. Nós confessamos, abençoados, a palavra de Cristo. Que em Cristo Ele perdoou nossas dívidas, que em Cristo nós somos justificados, que nós somos reconciliados. Nós confessamos a palavra, não é? Então, se ouvirdes hoje a palavra do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não vem sobre ti, abençoado, tentação senão humana. E o Senhor dará o escape para todas as tentações humanas que vêm sobre nós. O Senhor, Ele dá o escape para as tentações. Esteja conosco, esteja congregando conosco, esteja aqui, esteja no Ministério MGA, esteja conosco. Então você tem que confessar a palavra. Tem um demônio na sua vida, tem um diabo. Deus abençoado não nos deu um espírito de medo para falar. Deus não nos deu um espírito de timidez para falar. Então nós temos que falar estas coisas para edificar a igreja, que é você que está entrando aqui. Então compartilhe, dá um like, dá um joinha, que o meu desejo é ministrar mais vezes, não só uma vez por semana. O meu desejo é falar mais e mais da graça. Cada dia mais te adorar, Senhor. Abençoados, eu quero falar aqui também, olha, sobre o Mover, olha, essa revista, não é? Tá aqui, ó, revista trimestral no Ministério Graça e Apostolado, agosto de 2023. Se é uma revista trimestral, penso eu que vai ter mais, não é? Então essa aqui já está certa para um irmão que Deus colocou no meu coração, não é? E tá muito legal, então eu vou entregar, não é? Vou entregar, amém, abençoado? Que é um trabalho muito legal, não é? Eu tava dando uma olhadinha aqui, olha, tá muito legal. Olha, abençoados, tem um telefone aqui, ó, peça pelo WhatsApp, olha, 5511 991553805, tá bom? Uma vez o irmão aí pelo YouTube disse, onde é que eu posso estar comprando os livros? Aqui, ó, o telefone, olha, peça pelo WhatsApp, tanto os livros, né, do apóstolo Marcos Gomes, como essa revista aqui, olha. Eu vou comprar algumas, não é? Tem algumas ovelhas aí que eu vejo que está no meu canal e o Senhor acabou de colocar no meu coração. Eu vou comprar algumas para que eu faça o meu evangelismo, né? Com essas ovelhas eu vou presentear, não é? Algumas ovelhas, alguns filhos de Deus que está aqui neste canal, me seguindo, entre aspas, ou seja, seguindo ao apostolado de Cristo ressuscitado. Olha, peça pelo WhatsApp, 11-99155-3805, tá bom, abençoado? Então, olha, a soberania de Deus, Deus age, a soberania de Deus
Deus é soberano e age como tal, não é? Olha a revista, é bem legal, é muito legalzinha. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo o apostolado, diga amém. A doutrina da confissão é profética. Então você não tem que ficar confessando pecado. Você não tem que ficar confessando coisa ruim. Ou acusando o irmão de ladrão, ou de roubador, ou de... É o abençoado. Não. Quem recebe, então, diga mais uma vez, mais forte. Diga amém, eu tenho que confessar a palavra, eu tenho que confessar o que Cristo fez por mim. Então, olha, é uma confissão de fé, não é? Tem gente que não entende isso, que nós confessamos. Não. Colossenses 2 diz que os principados e potestades foram derrotados pelo Jesus Cristo. Não tem um demônio em mim, não há diabo, ele está aniquilado. Então, pessoal, você tem que confessar a palavra. Não vem sobre vós tentação, senão humana. Olha lá, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Ele tem muito. Deus é um Deus soberano, um Deus de propósito. Deus é soberano e agiu como tal. Olha que legal, abençoado. Enfim, diz o que está escrito. Se estiver escrito, eu creio. Enfim, diz o que está escrito. E se estiver escrito, eu creio. Lembre-se, quem é ovelha, crê, concorda e acredita naquilo que está escrito. E assim, olha, abençoado, tá? Então tá aqui, olha, pré-existência, Deus nos fez sair do céu, né? Olha lá, Deus nos fez sair uma a uma, nos chamando pelo nome. Então, vamos lá. Então, tá muito legal aqui essa revistinha, não é? No final aqui tem os livros, olha, a graça em suas mãos. Olha os livros, né? Tá vendo? Então, tá muito legal. Tem o Pai Nosso em graça, não é? E palavra final, não é? A minha ardente expectativa e esperança é que de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se viver na carne trouxer frutos para a minha obra, não sei então o que devo escolher, não é? Então, eu quero viver aqui, abençoados, mas trazendo frutos para Deus, dando os frutos para Deus e os melhores, hein? Como diz o apostolado, as primícias minhas tem que ser para Deus. Que apostolado, como ofertar a Deus. Procure no YouTube essa pregação abençoada, como ofertar a Deus, Ministério Graça e Apostolado, parte 2. Que pregação maravilhosa! Mas de ambos os lados estou em aperto. Então, morrer com Cristo é bom, mas se viver na carne e eu estiver ministrando a graça e o apostolado, isso está me trazendo muita alegria. Olha lá. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, não é? Então, se for para eu estar aqui, eu quero estar falando da graça e do apostolado. Mas julgo necessário, pelo menos por enquanto, por amor de vós, permanecer, né, na carne. Filipenses 1, 20 a 24. Então, eu, por enquanto, né, se morrer é lucro, se eu estiver aqui na minha carne, então eu quero estar ministrando para vocês a palavra deste ministério de Cristo, que é muito mais excelente, tá bom? Então, eu quero ficar por aqui, por enquanto. Então, abençoados, vamos lá. Vamos, então, esses aí foram os recadinhos, não é? Do Espírito Santo abençoado. Vamos à palavra da graça, Espírito Santo de Deus, que a sua palavra não volte para o
que a sua palavra não volte vazia, ela será ministrada. Espírito Santo de Deus que está em mim, está nos filhos que vão entrar neste apostolado. Senhor, dê sabedoria, dê entendimento. Não endureça o coração deles. Eu sei que o Senhor é soberano e faz a sua vontade, mas eu peço, Maria, peço que o Senhor revele a tua graça com sabedoria e entendimento, Pai, nas ovelhas que vão entrar nesse apostolado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não endureça. Um dia Moisés fez um pedido para o Senhor, não é? Então eu faço esse pedido também para o Senhor. Não endureça o coração das ovelhas, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor é soberano e que o Senhor tem pensamentos para todos nós e que o Senhor conhece os nossos corações. Dê a sua graça aos humildes, como está na sua palavra, aqueles que desejam receber a sua graça, aqueles que ainda estão confusos. O Senhor não é um Deus de confusão, o Senhor é um Deus de amor. Revele a sua graça em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado. Amém. Então, essa é a minha oração, abençoada. É bom, Senhor, estar no seu altar. Eu já ouvi tantas vezes esse louvor. É maravilhoso. Abençoados, abra a Bíblia em Romanos. Vamos ler o livro, tá bom? Abra a Bíblia, muitas coisas. Ora eu tenho desejo de ministrar de segunda a sexta, ora eu tenho ministrar de 2 vezes. Isso aí são coisas do Senhor. Ele vai trabalhando, ele vai fazendo a sua vontade, não é? Mas o meu desejo é esse. Então, o Senhor, ele concede os desejos do nosso coração. Salmo 37. O que é que você tem no seu coração? O que é que você deseja? Então, o Senhor concede. Eu desejo coisas espirituais. Eu desejo estar aqui ministrando a palavra. Assim como muitos trabalham de segunda a sexta, eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero dar frutos para Deus de segunda a sexta, ou 2 vezes na semana, enfim. Amém, abençoados? Esse é o meu desejo, mas vamos deixar que o Senhor trabalhe. Não é? Nós não podemos tomar a frente do Senhor, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus, tudo é por fé, tudo é por fé, mas é também pelo Espírito de Deus, os dois caminham ao lado, não é? Abençoados, tudo o pão vivo que cai do céu. Então você ora e Ele vai trazer uma resposta para nós, porque Ele já conhece, né, o nosso coração. Amém? Então é paralelo fé e uma resposta do Senhor. Olha lá, vamos aqui em Romanos, e a oração é essencial, porque é Ele que vai te dar, então você tem que falar com Ele é a fonte. Então, abençoados, é pelo Espírito de Deus. O Espírito, Ele nos deu uma medida de fé e Ele nos deu também o Espírito Santo, para que a gente seja guiado pelo Espírito Santo e não pelo homem. Deus usa homens para falar com homens, mas Deus também nos deu o seu Espírito, a um só Espírito, Paulo falou, não é? Em Coríntios 14, vamos ler, abençoado. Coríntios 14. É bom, Senhor, estar no seu altar, e as mãos vou levantar. 1 Coríntios. Esses dias eu estava lendo, é preciso ter conhecimento, viu, abençoados das Escrituras. 1 Coríntios 12, é um bálsamo isso aqui, quando você deseja algo espiritual, coisa grande de Deus, que o dinheiro não compra e só Deus pode dar, abençoado, é um bálsamo. Enquanto não chega, a fé faz com que você crê que vai chegar, ou hoje ou amanhã. Eclesiastes 3, eu sempre costumo falar que Eclesiastes 3, abençoados, é o meu texto que eu amo e que me ajudou muito e me ajuda muito, Eclesiastes 3. Então, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de morrer, há tempo de nascer, há tempo
Há tempo de ficar calado, há tempo de falar. Então, 1 Coríntios 12, verso 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para aquilo que for útil. Então, ele vai me usar de um jeito, ele vai usar a irmã de outro jeito, ele vai usar os filhos de Deus. É do jeito dele, não é do nosso. Então, isso aqui é um bálsamo. Quando você lê 1 Coríntios 12, 13, 14, é um bálsamo abençoado. É um bálsamo para o nosso espírito, calmaria. Oh, remédio bom, abençoado, toma aí. Hoje eu estava lendo Provérbios 15, oh, que remédio. Eu estava lendo Oséias, então a palavra de Deus nos santifica e nós aprendemos muito, não é? Vamos, abençoado, vamos lá para Romanos, não é? Livro de Romanos, que eu deixei aqui meio que, né? Não terminado. Romanos 2, a partir do verso 17. Ora, tu judeus que tem por estudo sobre, isso aqui é a parte 11, né? Estudo sobre a lei. O fim da lei é Cristo, né, abençoados? A lei não tem mais valor. Romanos 10, né? 4, o fim da lei. O fim é fim, o fim acabou. Tô bebendo essa água aqui, ó. Acabou, essa água acabou. Agora é a água do Espírito. Espírito Santo. 17, ora tu, Romanos 2, verso 17. Ora tu que tens por sobrenome judeu e te apoias na lei e te glorias em Deus e conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. 2 pontos. Cegos. Você que é instruído na lei e instrui os cegos. E conheces a tua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e confias que és guia de cego. Eu sou ministro de Cristo, para trazer esses gentios aí para a luz. Na lei, abençoado. E confias que és guia dos cegos, luz que estão em trevas. Então, lembrando que Colossenses 1,13, o Senhor já nos transportou para a sua maravilhosa luz e nos tirou das trevas. Instrutor de insensatos, mestre de criança, você que te glorias nisso aí, o mestre da lei. Instrutor dos insensatos, mestre de criança, que tens a forma da ciência e da verdade, na lei. Tu, pois, que ensinas o outro a não... Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu ensinas a lei para o povo e não ensina a sã doutrina para o povo? Então, você tem que ensinar a sã doutrina. Tu, pois, que pregas que não deve furtar, e furtas. Tem gente que rouba, hein? Tem gente que rouba, hein, o irmão? Às vezes devido ao trabalho que ele está fazendo. Tu que dizes que não se deve adulterar e adultera. Tem gente que adultera, hein? Tem gente que adultera na carne. Tem gente que adultera um produto, né? Coloca água no leite, coloca água no cloro para render mais, sai com Moisés, sai com Cristo, sai com Moisés. Tudo isso é adultério, abençoado. Tu que dizes que não se deve adulterar e adultera. Tu que abominas
abominas os ídolos, rouba os templos. Tu que fala mal do católico, não é? E rouba os templos. Quem és tu? Diz o Senhor. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Então tem que cumprir os 600 mandamentos, abençoado. As ordenanças da lei de Moisés tem 600 mandamentos. Você está cumprindo só 2? Está cumprindo 3? Eu estou guardando o sábado. Eu estou me batizando. Eu estou... Tem mais de 600 mandamentos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Então, se você não cumprir os 600, você está desonrando a Deus. Tem que cumprir todos. Já que a lei é boa, como Paulo diz, não é? Então, a lei é boa para os transgressores. Se você está na lei, então você não tem que cumprir, abençoado. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, porque rudimentam muitas coisas da lei, se gloriam em carne, não é? Em jejum, em santa ceia, em guardar sábado, se gloriam na carne. Então, abençoados, o nome de Deus, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Vós que diz para o irmão que ele não foi batizado, firmado em Mateus 16,16. Vós que fala para o seu irmão que ele vai ser condenado se ele não se batizar. Vós que fala que ele entrou ali na congregação e ele tem um demônio. Eu já ouvi, abençoado, por causa de vós. Eles não querem mais para a igreja, porque eles vão ouvir condenação. Por causa de vós, abençoado. Os filhos de Deus não querem ir mais para a igreja. Por causa de vós, que quando alguma ovelha entrou dentro do seu ministério e você foi colocar as suas mãos sujas na cabeça das ovelhas. Sim, porque aquele que está limpo se limpe ainda mais, porque você está na carne, abençoado. Aquele que está sujo se limpe, aquele que está limpo se limpe ainda mais. Então, você já é um santo, santificado em Cristo. Nossas mãos são mãos santas e mãos limpas para abençoar e não para amaldiçoar. Você o que colocou as suas mãos na cabeça da ovelha, balançou a cabeça dela, tem um demônio na cabeça, e forçou para que a ovelha caísse. Então você precisa receber a sã doutrina. Que não há demônios, não há um demônio em uma ovelha que já está santificada. 1 Coríntios fala sobre isso, não é, abençoado? 1 Coríntios 6,19, que nós somos o templo do Espírito Santo, abençoado. As ovelhas nascem crendo, as ovelhas nascem com o Espírito Santo, elas creem na palavra do Senhor, porque elas já nascem crendo. Por quê? Porque ela é um filho de Deus. Então, dentro do ventre de uma madre, ela é revestida em carne. E o Espírito está santificado. Por causa de você, que colocou a mão na cabeça e rodou. A ovelha não caiu. Ela não tinha um demônio. Atos 19, lembra, abençoado? Não é meu assunto agora. E eu conheço Paulo, e tu quem és? Conheço Paulo e Jesus, e tu quem és? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, hein? Por causa de vós. Eles não querem ir mais para a igreja por causa de vocês, que estão na circuncisão da carne, expulsando um demônio de uma ovelha que está santificada em Cristo. A circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, olha lá, se tu ainda está expulsando o demônio de uma ovelha santificada, de um filho de Deus, aí a lei é boa para você, minha abençoada.
A circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Então nós vivemos da fé, nós somos incircuncisos, nós vivemos somente da fé. Se Cristo triunfou, Colossenses 2, se Cristo triunfou sobre principados e potestades, triunfou, aniquilou. Se Cristo aniquilou o pecado, eu não vou ficar confessando o pecado, por causa de tu, que ensinas isso daí, mestre da lei. As ovelhas não querem mais saber de Jesus. A circuncisão é na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Então, o mestre da lei, se você não faz tatuagem, se você não... Então, o que vale? Então, hoje, os filhos de Deus, vivendo da lei, estão debaixo de maldição, esta é a palavra. Se, pois, os incircuncisos obedecerem, os incircuncisos, nós que não batizamos, nós que não jejuamos, nós que não guardamos sábados, nós que temos comunhão com o Espírito Santo, né, no nosso dia a dia, não por Santa Ceia, né, mas sim pelo Espírito, né, porque Deus é Pai do nosso Espírito, essa é a nossa comunhão, esse alimento é espiritual, a graça é um alimento espiritual que você recebe. Se, pois, os incircuncisos obedecerem os preceitos da lei, não será incircuncisão considerada como circuncisão? E se os não circuncidados fisicamente obedecerem à lei, né? Aqueles que não fisicamente, né? Não corta o crepúsculo, não faz tatuagem, não lava carne, não toma pão e suco, não faz jejum. E se os não circuncidados fisicamente obedecem à lei, não julgará a ti que, tendo a lei escrita e a circuncisão és transgressor da lei? Então nós vamos falar de vocês, abençoado. Esse negócio de não julgar, de não falar, tem pregação sobre isso, hein? Ah, não pode julgar ninguém. Ah, vocês estão desrespeitando Malaquias 1:6. Dai honra a quem tem honra, dai honra ao seu pai que te ensina todas as coisas, dá honra ao teu pai que te justificou, Deus é Jesus, dá honra a ele. Não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne. Então a circuncisão não está na carne, a circuncisão abençoada está no espírito. Antes o judeu é o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, o louvor tem que ser a Deus que faz todas as coisas, abençoados. Não é? Então, passa este ensino para o teu filho. Vamos ao livro, abençoados? Tu aí que te glorias na carne. Então, eu fiz, então, eu tomei Santa Ceia, então eu estou santificado. Eu fiz jejum, então eu consegui a benção. Não, abençoado. Não te glories na lei, pois estás debaixo de maldição. Tanta coisa ruim está acontecendo com os filhos de Deus, não é? Eles querem coisas em seu casamento, eles querem coisas na sua vida, eles querem emprego, eles querem casamento bom, querem emprego, mas honra ao Pai com nada.
Então, fala que nós desrespeitamos, não é? Os outros quando vamos com a graça, mas eles mesmos desrespeitam o Pai. Aquilo que o Pai já fez, não é? Então, tem que respeitar. Se vocês respeitam, Paulo diz, se vocês respeitam o pai de vocês na carne, você não honra seu pai, ele deve honrar, é o mandamento da lei que é irrevogável, honrar o pai e mãe, não matar, não roubar. Eu não preciso da lei, abençoado, para me ensinar essas coisas e para mim não fazer essas coisas. Malaquias 1:6. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se Deus é o Pai, abençoado do seu Espírito, onde está a honra a Deus? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Aquele que já está santificado se santifique ainda mais, ou seja, esteja debaixo de uma cobertura angelical que é o apostolado do Espírito Santo. Onde está o respeito para comigo, diz o Senhor. A lei é abolida por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Hebreus 7:18-19. Então, a lei fraca e inútil. Você se batizar, você mergulhar nas águas, ou se você tomar santa ceia, você não está mais santificado, ou se você fazer jejum, você não está mais santificado por causa dessas obras. Você não está mais santo, você não está mais perdoado porque você confessa os seus pecados diante de Deus. Você está perdoado porque Ele te perdoou. As obras da lei. Então você não é mais salvo porque você se batiza. As igrejas da lei dizem que vivem por fé, mas hoje nós sabemos que eles não vivem da fé, mas das obras. Aí, vive por fé nada, abençoado. Vive por fé nada. Eu vivo pela fé. Vive nada, abençoado. Vocês vivem da obra. Dizem mais ou menos assim: vamos fazer um jejum de 21 dias para nos santificar diante de Deus. Refutação em graça. Refutação é o que, abençoado? É contestar, né? Então a gente contesta essas coisas da lei com a graça. Nós sabemos que nesta graça, na nova aliança em que vivemos, o homem não precisa mais fazer um jejum para se santificar diante de Deus, principalmente o gentio que nunca viveu de lei. Não, nós nascemos debaixo da graça. A lei em Cristo foi abolida há mais de 2000 anos. Nós estamos debaixo da graça, não é, abençoado? Pois nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Romanos 6,14. Vejamos o que a graça nova aliança diz. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta, não pelo jejum e nem pela santa ceia. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito de uma vez por todas. Porque Jesus, havendo oferecido, então foi só uma vez, abençoado. Ele não vai voltar de novo para tirar o pecado, ele já tirou. A oferta foi só uma vez. Para sempre um único sacrifício pelos pecados. Assentou-se à destra de Deus, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aperfeiçoou para sempre você, que está sendo santificado por essa palavra. Ensine isso. Não ensine seu filho a confessar pecados. Diga para o seu filho reconhecer o Senhor. Diga para o seu filho e para você mesmo. Diga para o seu amigo, né? Diga na rua, quando você sair e eles disserem Deus te abençoe, você fala, você já está abençoado. Efésios 1:3 diz que nós estamos abençoados com toda sorte de bênçãos nas áreas celestiais. Mas eu estou cheio de pecado. Não, mas a graça diz que Jesus Cristo perdoou os nossos pecados, que nós somos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Ensina assim, abençoado, tua criança. Hebreus 10, né? Versículo 10, 12 e 14. Lê lá, abençoados. Jejum era uma obra da lei, uma oferta, um sacrifício da lei, um costume judaico que nunca teve nada a ver conosco, o povo gentil, que foi
e está salvo pela graça, por meio da fé e não das obras da lei, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. A graça diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocausto e oblações, oferendas pelo pecado. Sacrifícios e ofertas de holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem neles te deleitastes, os quais se oferecem segundo a lei. Hebreus 10, 5, 6 e 8. Dá uma lida nesses versículos, tá bom? Vou terminar aqui, abençoados, tá? Vamos voltar outro dia. Jejum é sacrifício e a graça diz que Deus não quer sacrifícios. Graça e paz, abençoados.